Olá! Hoje a gente vai embarcar numa viagem por uma história, digamos, alternativa das nossas origens. Uma história baseada em textos antigos e teorias bem modernas que, olha, desafiam tudo o que a gente acha que sabe. Pois é, a gente começa com essa pergunta, que é a base de toda essa conversa. E se aquelas figuras que os nossos antepassados adoravam não fossem só lendas? E se fossem seres de carne e osso, que vieram de outro lugar? Para a gente não se perder nessa história toda, vamos organizar as ideias em 5 partes, ok? Primeiro, quem eram esses deuses? Depois, como a humanidade teria sido criada? Em seguida, vamos dar uma olhada nas supostas evidências físicas. Daí, a gente busca pistas nos nossos genes e lendas. E, por fim, tenta entender o legado disso tudo hoje em dia. Então, vamos lá, começando pelo começo. A primeira parte é para responder a pergunta principal. Afinal, quem eram os Anunnaki e o que eles vieram fazer aqui na Terra? Olha só, segundo as traduções de antigas tábuas da Suméria, os Anunnaki não eram deuses no sentido que a gente pensa. Eram, na verdade, visitantes de outro planeta. O próprio nome deles já entrega. Aqueles que, do céu para a Terra, vieram. E eles teriam vindo de um planeta do nosso sistema solar chamado Nibiru, que, segundo a teoria, tem uma órbita gigantesca. E aqui a gente precisa ter uma ideia da escala de tempo. Não estamos falando de uma visitinha rápida. A teoria diz que a história deles aqui na Terra durou centenas de milhares de anos. Começa com a chegada deles para minerar ouro, passa pela criação da humanidade, por um dilúvio que quase acabou com tudo, e vai até a partida deles. É uma saga, realmente. Agora, a gente entra no ponto central da missão deles, o que nos leva para a segunda parte. Aqui o foco é a criação de uma força de trabalho, digamos assim, para ajudar nos seus objetivos. A narrativa é bem clara, né? A necessidade de ouro era urgente. Era para salvar a atmosfera do planeta deles. O problema é que os trabalhadores Anunnaki que vieram para cá, os Igigi, se rebelaram. O trabalho nas minas era pesado demais. E aí, para resolver essa crise, o cientista-chefe, um cara chamado Enki, teve uma ideia bem radical: criar um novo ser. Eles teriam misturado o DNA deles com o de um hominídeo que já vivia aqui e pronto, nasce o primeiro humano, o Adama, feito sob medida para esse trabalho. Certo. Mas e as provas? A teoria, então, se volta para uma série de achados arqueológicos bem estranhos. E se as evidências dessa história toda não estivessem só nos textos, mas literalmente enterradas debaixo dos nossos pés? Quem defende essa ideia aponta para várias descobertas intrigantes. No Iraque, por exemplo, acharam umas estatuetas de 7.000 anos com cara de réptil. Lá na Bolívia, uma tigela que parece ter escrita Suméria. Nos Estados Unidos, tem um relato antigo de uma cidade subterrânea no Grand Canyon. E no Equador, artefatos que não deveriam estar lá porque são idênticos aos da Mesopotâmia. Cada uma dessas coisas sozinha já é um mistério, mas juntas, elas sugerem uma conexão global muito antiga e inesperada. Ok, agora a gente muda um pouco o foco, saindo dos artefatos físicos e indo para pistas que podem estar, bem, dentro de nós mesmos. E também nas nossas histórias mais antigas. É aqui que a coisa mergulha direto na nossa genética. A ciência convencional explica que nós temos 46 cromossomos e os grandes primatas têm 48, e que isso é resultado da evolução, normal. Já a teoria Anunnaki, ela propõe uma coisa bem mais drástica, uma fusão deliberada. Os defensores dizem que o nosso cromossomo 2 tem todas as marcas de ter sido colado de forma artificial, ou seja, um ato de engenharia genética. E tem outra anomalia no nosso corpo que intriga muita gente: o sangue com fator RH negativo. A ciência não sabe direito de onde ele veio, e a maior concentração dele no mundo está entre o povo basco. A teoria levanta a bola: e se esse tipo de sangue for um marcador genético? Uma herança direta de uma linhagem diferente? Talvez a linhagem dos Anunnaki? E, para além da biologia, a teoria busca conexões até em mitos de povos muito distantes. Por exemplo, ela sugere que as lendas do povo Hopi da América do Norte sobre os amigos formiga, ou Anunnaki, que teriam ajudado eles em tempos de desastre, poderiam ser, na verdade, uma referência direta aos Anunnaki da Suméria, uma ponte linguística ligando culturas separadas por oceanos. E com isso chegamos à nossa última parte. Aqui explora como todo esse legado antigo poderia, segundo a teoria, ainda estar influenciando o nosso mundo de formas que a gente nem percebe. Olha, o suposto impacto é
gigantesco. A teoria basicamente atribui aos Anunnaki as bases da nossa civilização: agricultura, leis, astronomia e até a religião, onde eles teriam se colocado no papel de deuses. Eles teriam lutado guerras por controle. E mesmo depois de partirem, o modelo de civilização e de controle social que eles criaram teria continuado até hoje. E não pense que essa teoria fica só no passado distante. Tem autores como o Dr. Michael Salla, que propõem que eventos modernos, como a invasão do Iraque em 2003, não tiveram nada a ver com petróleo ou armas. O motivo seria o controle de tecnologia Anunnaki antiga, mais especificamente um portal estelar, um Stargate, que estaria escondido no deserto, antes que eles pudessem voltar. Então, no final das contas, a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. A história da nossa origem é um processo natural, gradual, da evolução, como a ciência nos ensina? Ou será que existe uma outra camada nessa história? Uma intervenção de seres de outro mundo que nos projetaram por seus próprios fins? A questão fica no ar, convidando a gente a olhar para o passado com outros olhos.